pessoal, tudo bem? Aqui Pastor Carlos, hoje dia 1º de dezembro de 2022, primeiro dia do último mês desse ano. A nossa leitura está na segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulos 9 ao 13. É fácil, é claro perceber que em todos esses capítulos Paulo demonstra, aqui o pastor Paulo, ele demonstra uma preocupação em como esta igreja está, como ela é vista, como aqueles macedônios que virão com ele verão, como essa igreja dizima, oferta, como essa igreja atua e percebemos, inclusive nas palavras dele, ele demonstra zelo em zelar. Ele demonstra uma preocupação enorme em como essa igreja está sendo vista. E ele não diz isso apenas por ele. Ele também demonstra uma preocupação em defender o seu ministério, porque ele sabe que alguns falsos apóstolos, falsos pastores estão entrando, estão no meio da igreja, e ele defende o seu caráter, defende a sua aparência, mas ele é claro em dizer que a preocupação dele não está com como ele é visto ou como as pessoas são vistas tão somente, ainda que isso seja importante. A preocupação de Paulo vai além, porque ele está então preocupado como Cristo, como o Senhor está vendo a igreja e como o Senhor o vê. No capítulo 9, é possível destacar a questão de quando a gente oferta, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, e Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Paulo está falando de uma forma de doar com um coração livre, desapegado das coisas, mas uma preocupação em abençoar. Segue então o capítulo 10, Paulo dizendo: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo está aqui falando em uma conversão de mente, uma preocupação em vencer as batalhas que não são batalhas que lutamos contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades. São batalhas que nós lutamos com armas que não são armas comuns de guerra, mas são armas espirituais, as quais nós podemos, então, utilizando de maneira adequada, vencer todas as batalhas. Paulo segue dizendo a preocupação dele com o sentimento das pessoas, de que ninguém se glorie por si mesmo, ninguém seja achado como altivo, arrogante, presunçoso, mas aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Permita que o Senhor avalie a sua vida e Ele faça a devida, te dê a devida nota, se é que posso dizer assim, que Ele haja e faça de fato a recompensa de cada um por aquilo que nós fazemos, e em especial em oculto, quando nós buscamos a Ele, quando nós servimos a Ele, sem que ninguém precise ver. O que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo, como
um pastor, missionário, fundador de igrejas, ele tinha uma preocupação que estava depositado também na igreja de Coríntios e em todas as outras igrejas pelas quais Paulo passou e abriu e criou e pastoreou, para que essas igrejas seguissem se fortalecendo, continuassem buscando a Deus. Depois, no capítulo 12, Paulo vai falar, ainda no capítulo 11, ele fala um pouquinho da sua lista. Ele tece uma lista de sofrimentos e situações de tribulações pelas quais ele passou, e ele permanece então dizendo que não se gloriaria nisso. Mas, e aí, para não ficar por menos, para não ficar por baixo, Paulo apresenta então um outro detalhe da sua vida, da sua história com Deus, que até então desconhecido da maioria. E ele registra que conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E aí ele segue dizendo, coisa tremenda isso. Apesar de Paulo listar agora a grandeza da revelação, daquilo que Deus o fizera perceber e ver e viver ainda em vida, ele diz que por causa disso ele recebeu um mensageiro de Satanás para o esbofeteá-lo a fim de que ele não se exalte. Olha que coisa. E aí ele diz, por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Permita que o poder de Cristo repouse sobre a sua vida e que nós possamos nos gloriar na presença desse Deus, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, é o que diz Paulo ainda no capítulo 12, que nós possamos ter esse entendimento, que quando pensamos estar fracos, é porque nós estamos dando mais liberdade para Deus, estamos mais quebrantados, estamos mais sensíveis à sua voz, ao seu falar, ao seu agir, e aí é quando a fortaleza de Deus se manifesta. Capítulo 13 vai terminando e Paulo vai dizer, Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Parece que de alguma forma alguém havia falado, ensinado, dito, pregado na igreja de Corinto que Cristo era fraco. E aí Paulo vai demonstrar que ele, enquanto ser humano, ele estava limitado às nossas fraquezas, ele estava com relação aos limites do humano, limites do corpo, limites da mente, mas ele não era fraco, porque ele de fato é poderoso em vós. Permita que esse Deus todo-poderoso, Deus da verdade, Deus da glória, habite e opere poderosamente na sua vida através do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, rica e abundantemente. Tenha um dia de paz, em nome de Jesus. Amém.